devolver um ângulo de um paciente que não tem há muito tempo pelo fato de ter ganhado peso ou que nunca teve na vida pelo fato de ter uma característica familiar, étnica, que não permitia esse ângulo aparecer, né? Pacientes orientais, por exemplo, tem uma diminuição desse ângulo bem formado. Seja o que for, hoje a gente consegue redefinir os ângulos. Vamos mostrar para você agora um passo a passo da técnica para você aprender a redefinir esse ângulo de mandíbula do paciente. Óbvio, é uma técnica bastante sofisticada no sentido de execução, sim, mas é uma técnica com baixo grau de complexidade desde que você desenvolva com excelência, seguindo todos os protocolos. Quando a gente fala de ângulo de mandíbula, muitas vezes você já deve ter feito uma cirurgia ou já deve ter visto uma cirurgia de lipo de papada sendo feita, e a lipo de papada ela consistia em remoção de gordura nessa região. E aí o paciente muitas vezes ficava com o pescoço largo. Não que ele ficasse com o pescoço largo, como tirou gordura dessa região, automaticamente, lateralmente ficou mais largo. E muitas vezes abaixo da região, próxima à região cervical, aquilo ficou um colar de gordura naquela região. E isso o paciente ficava ainda mais chateado, porque parcialmente deu um desenho, só que evidenciou outras áreas que ele anteriormente, ele nem via. Então, devolver esse ângulo é de alto grau de importância. E muitas vezes esse ângulo está associado à gordura nessa região lateral, na região lateral de malar, do coxim gorduroso malar posterior, que às vezes descendo pela teoria gravitacional, descendo e aumentando de volume, ele fez o ângulo desaparecer totalmente. Então, com a técnica anterior, a técnica com o motor, a técnica sem manipular a gordura seguramente, você não conseguia chegar nessa região com tranquilidade. Ou se chegasse, você não conseguiria fazer o ângulo desenhado com certeza absoluta. Você fazia um ângulo mais quadrado. E muitas vezes o rosto pede um ângulo arredondado. Então essas técnicas de hoje, a gente consegue entrar nessa região com total segurança, com cânulas específicas que foram criadas exatamente para execução dessa técnica com destreza, com segurança. A gente consegue devolver esse ângulo para o paciente, automaticamente devolvendo a ele uma situação que ele nunca teve ou que não tem há muito tempo, redesenhando essa face. É por isso que a gente desenvolveu o passo a passo da técnica. Eu convido você agora novamente, vamos lá, entrar na digital para a gente poder ver exatamente a modificação de padrão de ângulos de alguns rostos de alguns pacientes. E você vai ver que vale a pena investir em seu sucesso em termos de conhecimento, técnica, ciência. A profissão odontológica é uma profissão muito científica, né? Porém, muitas vezes a gente esquece que não é só técnica que faz a gente evoluir, mas técnica é uma coisa fundamental. Depois a gente vai falar um pouquinho das outras possibilidades de evolução dentro do nosso consultório, que muitas vezes a gente deixa passar. Mas vem comigo, vamos ver esse ângulo, vamos ver a formação de um ângulo, quero que você leve isso para o seu consultório, para o seu paciente e para a sua vida épica em relação à sua técnica de lipoescultura cérvico-facial 3D. Vamos lá, é um caso como esse que aparece no nosso consultório e a gente olha para o paciente querendo o desenvolvimento de uma técnica que deixe o rosto mais delineado. Aí você olha para essa situação, você começa a imaginar o que eu preciso fazer, preenchedor no ângulo de mandíbula, preenchedor na borda de mandíbula, e aí as técnicas que a gente já começa a imaginar para resolver o problema do paciente que está incomodado com esse desenho arquitetônico da face não adequado para o gosto dele, para a estética que ele quer. E aí a gente imagina uma série de situações, até fios de sustentação, uma série de outras técnicas que a gente pode lançar a mão para execução num caso como esse. Só que não vai resolver o que a gente tem nessa região, que é exatamente um desenho mal formado, é um desenho que não está contornado, é um desenho que não tem um contorno nessa região. Então o que a gente vai fazer no passo a passo é realmente remover a gordura desse paciente com o objetivo de redesenhar essa face. Então vamos lá. Eu preciso desenhar essa mandíbula, é o gosto do paciente, é o que o paciente deseja, então eu preciso fazer aqui uma marcação, um vinco, tá? É isso que eu preciso remover. Tá, para desenhar a face desse paciente, não simplesmente preencher. Então toda essa gordura que está nessa região é preciso ser removida. Para depois sim, se for necessário, a gente fazer algum ângulo de mandíbula nesse paciente, ou a região pré-bucal ou pós-bucal, né, ou pré-jaws ou pós-jaws, para fazer melhorar esse contorno. Mas inicialmente o ideal é que se desenhe a arquitetura
como ela era antes, deixe como ela era antes, para que a gente consiga usar menos material, menos técnicas mirabolantes, menos técnicas que vão perder a sua função dentro de alguns meses e a gente vai ficar com o paciente insatisfeito pela perda rápida da função do produto, que muitas vezes biologicamente ou fisiologicamente é diferente de um paciente para o outro, a durabilidade. Então o que a gente quer em casos como esse hoje, com as técnicas avançadas de lipoescultura cérvico-facial 3D, é que você consiga desenhar a face desse paciente, evoluir nesse sentido. Então essa, o lado esquerdo da foto é da paciente, há algumas coisas a se fazerem, além do ângulo para melhorar, a base de mandíbula para melhorar, e a gente propôs ela também as técnicas faciais. Do lado esquerdo você está vendo a paciente com sendo feito o movimento para criação de um novo ângulo na região, né, para modificação do padrão, para que um ângulo seja formado na região. Então está aí a técnica facial sendo mostrada, uma cânula de 1 milímetro. Hoje a gente consegue fazer uma face inteira, com técnicas bastante específicas, treinamento específico, né? É isso que a gente faz nos cursos, treinando os nossos alunos, e estamos mostrando aqui para você exatamente os bastidores do que a gente ensina nos nossos cursos. Redesenhando essa região de face, está aqui o que vai ser redesenhado, melhorando a área blush do paciente, evidenciando o malar, modificando o padrão de face do paciente que tinha sido perdido com o passar do tempo. Estamos redesenhando toda a estrutura, local onde é tirada aqui a gordurinha, ó, nessa região a gente tira a gordura, okay? E na região de face, para que isso faça um desenho melhore essa área blush do paciente, ó. Tá? E já tem um desenho arquitetônico melhor. Removemos gordura dessa região, removemos gordurinha dessa região e da face da paciente para melhorar. Tá aqui a técnica, ó, sendo feita. Voltando só para vocês darem uma observada exatamente no desenho, no trajeto dessa cânula. Essa cânula é uma cânula que a gente pediu para criar. A Supremo Instrumentais criou cânula específica para a gente. É uma cânula que tem curvatura. É uma cânula que tem a curvatura da face exatamente para evidenciar a área blush. Então hoje a gente consegue ângulo como esse, ó, que você viu a foto inicial da paciente que não tinha um ângulo pré-formado e agora tem um ângulo. Vamos botar a foto aqui, a base de mandíbula bastante evidenciada agora. É isso que a gente quer nas técnicas de harmonização com lipoescultura. O desenho sendo feito no mesmo momento, desenho sendo feito imediato. Esse é um pós-operatório imediato sem muito edema, e normalmente é assim. Para quem não conhece a técnica vai se surpreender até quando agora junto com a gente aprender um pouquinho mais dela. Então é o que a gente quer, sair de uma situação do paciente sem ângulo nenhum, sem desenho de mandíbula algum, para agora um paciente com um ângulo em uma única sessão. Claro que as técnicas de harmonização precisam melhorar a pele do paciente, delinear um pouco mais a mandíbula se o paciente quiser, mas agora a gente sabe que daqui a um ano e pouco, ou menos até, né, quando passar o efeito do produto que está volumizando a região, a paciente já tem um ângulo pré-formado. É isso que a gente quer que vocês vejam. Isso não tem preço, você fazer em uma única sessão o redesenho de face, remodelamento de uma face com técnica com 1 milímetro de pertuito e você fazendo o desenho da face, milímetro esse que não precisa normalmente nem sutura, tá? Mas se ele expandir um pouco mais no processo de movimentação da gordura para a cânula, que na face a gente não faz movimento de cânula dentro da gordura movimentando, como nas lipos submentual e submandibular, a gente faz movimento da gordura para a cânula, e por isso a cânula foi feita especificamente para isso. É isso que a gente desenvolve hoje em lipoescultura cérvico-facial, instrumentos específicos, não é toda empresa que fabrica esse instrumento, então a gente pediu para criar exatamente os instrumentos específicos para lipo cérvico-facial 3D e a 4D, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente aí. Tá? Então é isso que a gente quer que vocês tenham certeza que a técnica vai proporcionar a vocês. Em uma única sessão, técnica específica, movimentos específicos, instrumentos específicos, a gente consegue devolver a arquitetura da face do paciente, melhorando a qualidade da face do paciente e redesenho da região de ângulo. É isso que a gente faz. Lipoescultura cérvico-facial 3D em alta performance. Um show.